ideias iniciais. Então a gente falou de escritura na primeira reunião, o áudio está para quem quiser ouvir, a segunda ainda não está, mas a gente falou sobre Deus. Então Deus e escritura são as bases da religião cristã. Seria muito interessante também que a gente falasse sobre o homem, sobre quem nós somos, mas a gente vai falar rapidamente sobre isso e hoje a gente vai falar então sobre um tema mais importante. A gente vai falar sobre Jesus Cristo. E a primeira pergunta que fica, que na verdade é uma pergunta quase retórica, porque é ridículo perguntar esse tipo de coisa, mas vamos lá, é se Jesus Cristo existiu. Porque, acreditem vocês ou não, há aqueles que dizem, não, Jesus não existiu. Jesus é uma lenda, Jesus é um mito, pode até ser que tenha existido algum homem assim parecido, mas inventaram um monte de coisa sobre ele. Alguém já ouviu coisa desse tipo? Já, Jéssica? Já, Robson? Já, Vitor? Já, Maria? Já, Marcelo? Não, né? Eu também acho muito estranho quando alguém vem com esse tipo de coisa. Pra gente, para quem tem fé em Jesus Cristo, isso é um absurdo, mas a primeira coisa que eu queria dizer aqui é justamente que Jesus Cristo e a gente pode ter tranquilidade quanto a isso, um personagem histórico. Então, duvidar da existência de Jesus Cristo não é só um ceticismo quanto à fé cristã, é um ceticismo quanto a um fato muito bem estabelecido na história. É como você duvidar, ou pior do que isso, que Alexandre o Grande existiu, ou que Roma foi tomada em 476 depois de Cristo, ou que o Muro de Berlim caiu em 1990, por aí. É uma coisa desse tipo. Jesus Cristo existiu, isso é um fato muito bem estabelecido. E a gente sabe que Jesus Cristo existiu por meio de documentos históricos. Primeiramente, por aquele documento histórico muito confiável, que dizem que não é confiável, mas é muito confiável, que não é só um documento histórico, mas é também um documento histórico, chamado Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Como a gente já viu na primeira sessão, a Bíblia é muito confiável historicamente. A gente tem ela como para os cristãos, como a nossa regra de fé, mas antes de tudo, ela é verdadeira quanto aos fatos históricos. A gente pega, por exemplo, um cara como Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, alguns dizem que ele deveria ser colocado no rol dos maiores historiadores de todos os tempos, porque se você pega ali os detalhes de Lucas e de Atos, são detalhes muito minuciosos e que historiadores ao longo dos tempos vêm mostrando que são verdadeiros. Então Lucas foi um cara que fez muita pesquisa para escrever o que ele escreveu, então a gente pode confiar não só nas questões religiosas, espirituais do Novo Testamento, mas nas questões históricas, nas questões menores, como por exemplo o fato de que Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Era Pôncio Pilatos que governava na época. A gente pode ter certeza desse tipo de coisa. E só reiterando, se a gente pega os escritos antigos, nenhum escrito antigo tem tanta confiabilidade histórica quanto a Bíblia. O Novo Testamento, por exemplo, ele tem mais de 5.000 manuscritos, enquanto um outro livro que também dizem que é bastante confiável, a Ilíada de Homero, tem pouco mais de 600. Então pensa só, o livro que mais é criticado por aí tem 5.000 cópias, com baixíssimas quantidades de variação, sem nenhum problema quanto às questões doutrinárias. E o segundo livro com maior quantidade de manuscritos antigos é a Ilíada com 4.000 a menos, ou mais do que 4.000 a menos. E aí as críticas vêm sobre a Bíblia, mas ninguém duvida que a Ilíada foi escrita e que Alexandre existiu e coisas desse tipo. O que eu quero dizer, resumindo, é que a gente pode acreditar muito mais no Novo Testamento e muito mais na existência de Jesus Cristo do que na maioria dos personagens históricos que a gente ouve em salas como essa, no ensino fundamental e médio e por aí vai. Só que o que algumas pessoas dizem? Eu quero ler inclusive uma passagem para vocês, talvez vocês já tenham ouvido isso, que não adianta um cristão vir dizer que Jesus existiu baseado na Bíblia, porque aí está errado, ele acredita na Bíblia, então é claro que a Bíblia vai, e a Bíblia fala de Jesus, é claro que a Bíblia vai dizer que Jesus existiu. Mas e fora da Bíblia?
há algum documento que diga que Jesus existiu? Porque cá entre nós, seria um pouco estranho, né? Se ninguém mais, só a Bíblia, falasse sobre Jesus. A gente tem que fazer uma distinção. Primeiro, se a gente lembrar que os documentos bíblicos são confiáveis, não precisava de mais nada. Se só o Novo Testamento falasse sobre Jesus, a gente poderia crer que de fato Jesus existiu. Mas ficaria um pé atrás, a gente ficaria com um ar de estranhamento, com uma dúvida. Caramba, por que outros historiadores, por que pessoas daquela época não falaram sobre Jesus? E aí a gente tem pessoas dizendo o que um cara disse. Vamos ver se eu acho. Aqui, achei. Esse livro aqui, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Esse cara era um advogado, jornalista, e ele era ateu. E assim como um exemplo que eu citei na primeira aula, na primeira exposição, ele também não acreditava na Bíblia, em Jesus Cristo, e fez as suas pesquisas. Ele, como um jornalista, entrevistou muita gente entendida sobre o assunto e acabou se convertendo, escreveu vários livros, dentre eles esse aqui, Em Defesa de Cristo, que ele fala justamente sobre a existência de Cristo, sobre a crucificação, sobre a ressurreição. E aí ele fala de um livro que certa vez ele leu, de um cara chamado Charles Templeton, que o cara fala o seguinte: a igreja cristã faz suas declarações com base principalmente nos ensinos de um judeu jovem e obscuro, com pretensões messiânicas, a que a bem da verdade não causou uma impressão muito significativa durante a vida. Não há uma palavra sequer a seu respeito na história secular, nenhuma. Os romanos não mencionam, Joséfo, o historiador, apenas o cita, nada mais. O que você pensaria se alguém viesse e dissesse assim: cara, você acredita em Jesus, tal, lá no seu Novo Testamento fala sobre Jesus, mas você não acha estranho que ninguém mais, nenhum documento fale sobre Jesus? O que vocês pensariam sobre isso? Pode falar. Na questão histórica da coisa, haveria muito mais dúvida do que já existe. Que se ele é um personagem histórico, de se acreditar em Bíblia ou não, independente de ser cristão ou não, as pessoas reconhecem que Jesus existiu, a grande maioria delas, por conta disso. E se ainda assim existe dúvida e existem aqueles que duvidam da sua existência, eu imagino que se só a Bíblia apresentasse e falasse de Jesus, seria bem mais difícil. O que vocês acham? Alguém já chegou com essa dúvida para vocês? Eu acho que a galera que... Eu acho que a galera que foi escrevendo a história já... Sei lá, eu acho que isso é muito conturbado, porque a história que a gente aprende hoje, que tem historiadores, não é a história... Tem muita coisa que está distorcida, e eu acho que isso pode ser proposital. Mas seria estranho. Seria estranho. Seria estranho. O fato é que isso é ridículo, isso que esse cara falou é ridículo. E uma coisa que eu quero... Eu estava até pensando hoje à tarde, tem algumas coisas que eu venho para cá, eu sei que eu vou dizer elas. Uma delas é essa que eu vou dizer agora. Que eu queria muito mesmo imprimir aos poucos em vocês um senso de que as questões que se levantam contra o cristianismo são ridículas. Isso não quer dizer que eu quero imprimir em vocês um sentimento de revanchismo ou de ódio para com as pessoas, não tem nada a ver. Só que se o cristianismo é verdadeiro, e de fato ele é, todas as críticas que se levantam são falsas. E às vezes a gente tem realmente dificuldade de lidar com essas dúvidas. Talvez muitas das dúvidas que eu estou colocando aqui para vocês desde a primeira sessão são coisas que vocês nunca pararam para pensar, ou que pessoas já vieram dizer para vocês e vocês não souberam responder. Hoje mesmo vindo para cá, a gente conversava sobre dúvidas e problemas que às vezes a gente tem para explicar alguma coisa para alguma pessoa. Mas no fim das contas eu quero que vocês tenham a certeza de que as dúvidas que se levantam contra o cristianismo, todas são falsas e em sua maioria são ridículas. Então seria muito bom que a gente começasse a tratar elas como elas são, ridículas. Isso não quer dizer que você não deva estudar, que você não deva pesquisar sobre elas, que você deva tratar com deboche a ponto de quando alguém vier com essas perguntas você não ter o que dizer. Não é nada disso e também não é desrespeito para com as pessoas, mas de fato para com as ideias que se levantam contra o cristianismo
porque a gente sabe que a verdade prevalece e que nesse jogo de ideias de um lado e do outro, a gente tem a desvantagem de já começar do lado da verdade, e aí complica para os adversários. Isso não é uma questão pessoal, é questão de ideologia, de pensamentos, de ideias, e de novo, questões como essa que se levantam são ridículas. O cara disse que não há nada na história que não seja o Novo Testamento, não há nenhum escrito que fale sobre Jesus. Bom, eu quero ler algumas coisas para vocês então. Primeiro, um cara chamado Flávio Joséfo. Alguém conhece? É um cara que escreveu um livro grandão chamado A História dos Hebreus. A CPAD, eu acho, publica esse livro. Ele era um historiador do século I, historiador judeu, muito conhecido, muito famoso. E ele escreveu o seguinte, certa vez: convocou então uma reunião no Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Ele cita Tiago, ele cita Jesus. Um outro cara chamado Tácito, que foi um cara muito famoso, que escreveu uma obra famosa também chamada Anais, e ele diz o seguinte em um trecho dessa obra: para acabar com os rumores, Nero, ele está falando de um imperador romano, que foi aquele cara que botou fogo em Roma, sob quem Paulo foi morto. Ele diz que para acabar com os rumores, Nero, esse imperador romano, acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério, mas reprimida por algum tempo, a superstição perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Por mais que ele use essa expressão pejorativa, superstição perniciosa, isso quer dizer que o cara que escreveu isso aqui não gostava muito da ideia do cristianismo, mas ele está falando, ele está citando um fato histórico: Jesus existiu. E houve um bando de pessoas que se reuniu em torno da crença de que esse cara existiu, morreu e ressuscitou. Então, Jesus existir é um fato histórico. É muito estranho que alguém venha com a dúvida de que Jesus existiu ou com a afirmação de que Jesus existiu. Quando alguém vier com esse tipo de coisa, procure entender da pessoa por que ela pensa isso, porque não há motivo nenhum, não há nenhum historiador sério que pense isso hoje em dia. Obviamente as pessoas vão discordar sobre quem é Jesus, sobre o que ele representa. Algumas pessoas vão odiar esse tal Jesus, mas de fato ele existiu. Esse é o primeiro ponto então da noite. Jesus, esse de quem nós falaremos hoje, existiu, porque senão também não faria sentido, né? Hoje a gente vai falar de um cara que não existiu. Complicado. Segundo, essa é importantíssima. O que Jesus pensava de si mesmo? Por que isso é importante? Porque há basicamente duas possibilidades para você e para qualquer pessoa no mundo. A de entender Jesus como um homem, um mero mortal, que talvez tenha sido o cara, o profeta, o mestre, ou de entender que Jesus foi aquilo que ele disse que era, ou seja, Deus. Só essas duas possibilidades. No fim das contas, se Jesus de fato existiu, ou ele foi um mero homem, que pode ter sido o homem, ou ele foi quem ele disse que ele era, Deus. Então eu quero trabalhar rapidinho com vocês essa ideia que Jesus tinha dele mesmo. Ele se proclamava de alguma forma, de várias formas, Deus. É por isso que a gente não pode desconsiderar, quando a gente pensa em Jesus, o que ele achava dele mesmo. E aí, o que muitas pessoas vão fazer é o seguinte, é dizer que na verdade Jesus não pensava que ele era Deus. Porque aí se você corta esse ponto, né? Você está dizendo que Jesus achava que ele era Deus, por isso você acha que ele era Deus, mas na verdade Jesus não achava que ele era Deus. Aí pronto, você acabou com a fé na divindade de Deus que as pessoas possam ter. E o que as pessoas costumam dizer é que Jesus não pensava que era Deus e que os primeiros cristãos não pensavam que Jesus era Deus. O que acontece? João, que é o cara que deixa mais claro a ideia da divindade de Jesus, ele foi o evangelho mais tardio. Ele está ali na década de 90 do primeiro século, mais ou menos no ano 90. Então, João teria floreado a história. Sabe como a história de alguém que na verdade existiu, mas João quis dar um colorido,
quis dar uma mistificada, quis dar um aspecto lendário para Jesus Cristo. Então as pessoas vão dizer que Jesus Cristo de fato existiu, tudo bem, mas nem ele, nem os primeiros cristãos, nem os primeiros evangelistas achavam que ele era Deus. João que aos poucos começou a inventar essa doutrina. E é por isso que só em João a gente encontra a ideia de que Jesus era Deus. Isso é um ótimo argumento, né? Poderoso, impactante. O que vocês têm para dizer sobre isso? Porque seria um argumento realmente a se pensar. Equivocado, porque se você ler os 3 primeiros evangelhos, mesmo que o historiador não diga ali, Jesus é Deus, claramente, como João começa já no primeiro capítulo, dizendo que no princípio era o verbo estava com ele. Os 3 primeiros, você vê Jesus se declarando ser Deus. Jesus dizendo que quem vê ao Pai vê a mim, e tantas outras coisas onde ele diz claramente que ele é Deus, ele atribui essa divindade a ele. Uma vez eu vi um vídeo que era nesse sentido. O cara dizia assim, história de divindade aí veio com João, lá no ano 90, e de repente os caras começaram a pensar isso. Nem Paulo pensava nisso. Mais para o fim, talvez, mas os primeiros cristãos, os primeiros evangelistas e o próprio Jesus não pensavam que Jesus era Deus. Então, João que começou com essa história. Eu fiquei encabulado, assim, caramba, muito ruim a ideia dessa doutrina estar só num livro, né? Aí eu comecei a ler a Bíblia. Não que eu comecei nessa época aí, que eu tenha começado por causa disso, mas durante a leitura eu fui percebendo que, como o Robson disse, por mais que não haja tão explicitamente como em João essa ideia, há a ideia da divindade de Jesus nos outros 3 e mais antigos evangelhos. Vamos ver? Mateus 9, para a gente ver o que Jesus pensava dele mesmo, o que os evangelistas pensavam dele mesmo, e se é só João mesmo que acha que Jesus era Deus. Mateus 9, versos 1 a 3. Eu sei que vocês estão com bastante vontade de participar, de ler, mas eu vou ler porque eu estou aqui mais perto para sair no áudio bonitinho. Vamos lá. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Jesus perdoou pecados. Mas isso não significa nada. Bom, talvez para você hoje não signifique nada, mas essa era uma prerrogativa, um direito exclusivo de Deus. Tanto é que, vejam o verso 3, os fariseus, conhecedores da lei do Antigo Testamento, disseram: eis que alguns escribas diziam entre si, ele blasfema. Ou seja, ele está assumindo para si uma característica de Deus, mas os escribas, os fariseus, não achavam que ele era Deus. Mas o que está claro aqui é que Jesus, ao perdoar pecados, assume para si a prerrogativa, a característica, a natureza de ser Deus. Mas só em Mateus e nos outros 2 livros? Vamos ler Marcos 9. (7 a 9). E aí depois alguém leia Marcos 4, 35 a 41, pode ler, mas lê alto, tá? Para sair no áudio. Eu vou ler Marcos 9, 7 a 9. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo ele do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então aqui a gente tem 2 coisas. Primeiro a gente tem um relato do próprio Deus dizendo: ouçam o meu filho, e dizendo que esse filho era superior a todo o Antigo Testamento, a todos os profetas. Aqui acontece de aparecer Elias e Moisés, e Deus está dizendo: meu filho é superior a estes. Ou seja, se ele era só um profeta, ele era um grande profeta, mas ele era mais do que um profeta. E a gente vai ver isso quando a gente entender rapidinho essa expressão filho do homem.
Mas eu queria então que alguém rapidamente lesse Marcos 4, 35 ao 41, bem alto. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada, e despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: Por que sois assim tímidos? Ainda não tens fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: Quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem porventura é este, que até o mar e o vento obedecem? Esse relato é o relato de alguém que tinha poder sobre a natureza. Mas aí a gente volta lá para aquele texto de Marcos 9, em que é dito alguma coisa sobre filho do homem, uma expressão importante. Ela aparece de novo num outro livro. Já que a gente leu Mateus e Marcos, vamos para mais um texto agora em Lucas. Lucas 17 e 24. É o nosso penúltimo texto aqui nos evangelhos quanto a essa questão. Lucas 17, 24, ele é interessante porque vai aparecer aquela expressão de novo. E era uma expressão talvez estranha para a gente, olha só. Porque como relâmpago, Jesus está proferindo essas palavras, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Jesus, várias vezes, e os evangelistas, para falar de Jesus, usaram esse termo Filho do Homem. E aí o que alguns vão dizer? Bom, que Filho do Homem é uma expressão clara sobre a humanidade de Jesus. Teve até uma autora que certa vez disse que isso fala sobre a fraqueza de Jesus, sobre a fragilidade de Jesus. E, de certa forma, se a gente olha, por exemplo, para a crucificação, a gente vê de fato um Jesus humanamente debilitado, fraco. E ela diz, e muitas outras pessoas vão dizer, que Filho do Homem está falando isso. Está falando sobre a natureza humana de Deus, de Jesus. Então não tem nada de interessante nessa expressão para eu dizer que ela diz que Jesus é Deus, ou que Jesus, por usar ela, estava dizendo que ele era Deus. Tá? Mas essa expressão não é uma expressão nova na Bíblia. Ela não é uma expressão que Jesus usou porque deu na telha dele. Para a gente entender ela, a gente tem que ir lá para Daniel. Daniel 7, 13 e 14. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Capítulo 7. Vou pedir para o Robson ler alto, versos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Foi-lhe dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. Está falando de um simples homem aqui? Essa expressão é usada para falar da fragilidade de Jesus Cristo? Não. É uma expressão que no Antigo Testamento falava de um ser glorioso, esplendoroso, e que Jesus decididamente usou para si. Ele estava dizendo: eu me considero Deus, o próprio Deus. E é por isso, e não porque ele quis florear ou inventar moda, que João disse coisas maravilhosas como aquela que a gente encontra no prólogo, lá no capítulo 1, nos primeiros versículos. Vamos ler? Esse é bastante conhecido e se os outros não foram claros, bastante claro quanto à divindade de Jesus. João capítulo 1,
versos 1 e 2. No princípio era o Verbo, ou o Logos, ou a Palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. De quem que João está falando aqui? Depois ele vai falar que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Está falando de Jesus. Mais claro do que nos outros evangelhos, mas não exclusivamente, João fala sobre a divindade de Jesus, sobre o fato de do próprio Deus dizer algo glorioso sobre o seu Filho e do próprio Jesus entender algo glorioso sobre si mesmo. E aí, sobre esse Jesus que claramente reivindicou para si os títulos de Deus, a gente tem algumas hipóteses. Eu quero apresentar rapidamente um trilema, que é um dilema com 3 possibilidades, de um cara chamado C.S. Lewis, que todos vocês devem conhecer, mesmo que não conheçam pelo nome, que é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia, que passou para o filme, passa direto na Globo, mas eu acho que o Robson quer dizer uma coisa, né? Lá em Mateus também, no capítulo 4, os versos 1 a 15, lá no finzinho da chamada tentação de Jesus lá no deserto, que vocês devem conhecer, em um certo momento o diabo leva ele até o pináculo do templo e diz para ele, oferece ali todas as riquezas, os reinos desse mundo e diz para que se Jesus prostrado adorar, ele daria tudo aquilo a Jesus. E aí Jesus responde, usando a Bíblia, é claro, a palavra de Deus, que não tentarás o Senhor seu Deus. Se ele não fosse Deus, com certeza ele não usaria um versículo como esse. Eu, por exemplo, se alguém me oferecer um reino, uma riqueza, eu não vou dizer, não tentarás o Senhor teu Deus, porque eu não sou Deus. É mais um exemplo de ele atribuindo a sua divindade como Deus. Então, uma coisa que é interessante a gente entender o seguinte: as pessoas podem, não que elas estejam certas, mas elas podem vir e dizer assim: eu não gosto de Jesus, Jesus é louco, Jesus é mentiroso, mas elas nunca vão poder dizer que Jesus não reivindicou para si mesmo o título de Deus. Esse é o ponto. E aí, a partir desse ponto, a gente pensa: quem era esse homem que falou, eu sou Deus? O C.S. Lewis, ele propôs um trilema, esse dilema com 3 alternativas, para a gente pensar sobre Jesus. Jesus fez, falou, ensinou, passou por coisas tão estrondosas e disse coisas sobre si mesmo tão estranhas e grandes que talvez haja mais possibilidades, mas o Lewis apresenta 3 possibilidades. Ou Jesus era um baita de um mentiroso, ou um lunático, ou ele era Deus. E aí, como que você faz para pensar sobre se um cara era lunático ou mentiroso? No caso de Jesus, por exemplo, você tenta ver o histórico dele. Vocês conhecem alguém mais bondoso, mais caridoso, mais solidário, mais verdadeiro do que Jesus? Vocês conseguem imaginar alguém que viveria uma vida inteira de mentira para morrer por essa mentira numa cruz, passando o sofrimento que ele passou, sendo humilhado, sendo deixado solto, simplesmente para manter uma mentira? Ou vocês conseguem imaginar um Jesus que era lunático, sendo que o Novo Testamento apresenta alguém de total bom senso, com as suas ideias muito bem no lugar? E aí para o Lewis, o que fica é que Jesus era Deus. Eu devia ter falado desse ponto aqui antes, mas eu quero só fazer um rápido adendo também sobre as profecias. Eu quero ler com vocês um texto, não precisa abrir lá não, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. É um texto de um profeta, está lá no Antigo Testamento, profeta Isaías. E aí, Isaías, em certo momento, lá para o fim do seu livro, diz o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. Não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. De quem que esse texto está falando? Alguém tem alguma dúvida? Só que tem um problema, aspas, no problema. Esse texto foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus existir. Como é que pode alguém acertar tanta coisa sobre um homem assim? Como pode ser mentira o fato de que ele existiu e de que ele era a promessa, o cumprimento de todas as promessas feitas no Antigo Testamento? Tem um matemático que uma vez fez uma conta, eu posso até emprestar o livro se vocês quiserem ver, falando de todas as profecias que Jesus cumpriu, para mostrar que ele não era um cara comum. E aí, ele fala que Cristo cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, e ele faz essa conta, ele diz, você sabe qual que é a chance de um só homem, como Jesus, cumprir 48 profecias? Eu não lembro por que ele usa esse número, se foram todas as profecias que Jesus cumpriu, não sei, acho que não, mas ele coloca esse número. Qual a chance matemática de Jesus cumprir 48 profecias? Chuta um número aí. Vocês sabem que chance a gente costuma falar nesse sentido, né? Uma em 100, uma em 1000, uma em 1 milhão. Como, por exemplo, a chance de cair quando você joga um dado. É 1 em 6. E a chance de Jesus cumprir essas 48 profecias? É 1 em 1 trilhão elevado à 15ª potência. É uma loucura isso, e isso é só uma tentativa de expressar aquilo que as nossas palavras não conseguem expressar muito bem, e talvez a matemática ajude aí. Era impossível um homem cumprir todas essas profecias, Cristo cumpriu todas elas, e é impossível que ele seja, portanto, um homem comum. Mais do que isso, ele reivindicou para si o título de ser Deus. Isso é muito importante para a gente não pode passar indiferente por essas coisas, a gente tem que tomar uma atitude, e a do Lewis foi essa, de dizer, não, ele não era lunático, ele não era mentiroso, ele era o próprio Deus. E aí, pensando em mais alguma coisa que ajude a gente a pensar se é verdade que Jesus era Deus, Jesus, diferente de tantos outros mestres que existem aí, eu não sei quantos já reivindicaram ser Deus, mas eu sei que só Jesus reivindicou esse título, deixando atrás dele um rastro de evidências e de coisas que corroboravam, confirmavam essa reivindicação dele. Por exemplo, Jesus falava que era Deus e andou sobre as águas, e curou enfermos, e expulsou demônios, e ressuscitou Lázaro. Milagres confirmavam o que Jesus dizia dele. Tem um texto lá em Mateus 8 ou 9, se eu não me engano, não, mentira, Mateus 7, no finzinho do Sermão do Monte, que fala que depois de Jesus proferir aquelas palavras todas, as multidões olhavam para ele e ficaram admiradas. Por quê? O que tinha diferente no que Jesus falava? Falava como quem tem autoridade. Então você vê hoje um cara como o Henri Cristo, por exemplo, que levanta a cabeça, que fala que é filho de Deus, que ora para o Pai como se fosse da mesma substância que o Pai e tal, você dá risada, você sente pena. Mas as pessoas olhavam para Jesus e quando não havia milagres
atrás de Jesus, confirmando o que ele dizia, dando muita força para o que ele dizia, tinha um homem cheio de sabedoria falando com autoridade, diferente das outras pessoas que falavam coisas sábias também. Até ímpios falam verdades, mas Jesus falava como quem tem autoridade, diferente de todas as outras pessoas. E é por isso que a igreja cristã acredita na doutrina da dupla natureza de Jesus. Não tem como a gente falar de Jesus, que é o nosso tema hoje, sem dizer uma coisa que talvez seja difícil de entender, como a doutrina da Trindade, que eu nem toquei nela semana passada e também não vou tocar, assunto para uma roda de bate-papo com uma Coca-Cola ou coisa do tipo, mas não é assunto para aqui agora. Mas sobre Jesus é importante a gente dizer, porque senão não faz sentido nenhum a história de Jesus, o que a gente vai dizer sobre Jesus. A igreja cristã tem dito ao longo dos séculos, confirmado aquilo que Jesus disse de si mesmo, que Jesus sim foi homem, mas ele tinha em si mesmo também a natureza divina. Ele era o próprio Deus que se encarnou e que habitou entre os homens. E é por isso que no ano de 451, um credo, uma confissão, foi feita lá na cidade, acho que é a cidade de Calcedônia, que é o credo que resume a doutrina da dupla natureza de Cristo, que diz o seguinte: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É isso que a igreja cristã diz sobre Jesus. E aí, já que a gente tem dito isso, e é algo muito forte, muito significativo, um último e definitivo argumento sobre a divindade de Jesus Cristo, que também faz a gente pensar sobre a história dele. Porque a gente sabe, pelos relatos de fora da Bíblia e da Bíblia, que Jesus existiu, que Jesus morreu. Só que tem um problema. Ele morreu, foi sepultado, e ninguém sabe cadê o corpo dele. Desde o ano 33 depois de Cristo, ninguém sabe cadê o corpo de Jesus Cristo. E os cristãos têm dado desde sempre uma resposta para isso. Jesus Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, está provado que Jesus Cristo é Deus. Mas aí, obviamente, aparecem os céticos com as suas teorias, que são muito proveitosas para a gente fazer uma reflexão, mas que muitas vezes não fazem qualquer sentido, como a gente vai ver agora. Eu vou colocar aqui algumas teorias sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E, na verdade, não é só o fato do desaparecimento do corpo de Jesus, não. Tem 3 fatos que são historicamente comprovados. E aí a história tem tentado, ao longo de anos, dar uma explicação para elas. E os cristãos dão sempre a explicação de que, o que responde a esses fatos é que Jesus ressuscitou. Os historiadores dão outras respostas, e aí as respostas caem, começam a não fazer sentido, não respondem a todos os dados históricos, são contraditórias, e aparecem outras, e eles ficam lá se matando. E os cristãos continuam firmes dizendo, o que explica esses fatos históricos é Jesus ressuscitou. Os fatos são esses. Primeiro, o sepulcro vazio. O sepulcro no qual Jesus Cristo foi colocado foi encontrado vazio, com a pedra para fora. Isso é um fato histórico. As pessoas vão dizer coisas diferentes sobre isso, mas que o sepulcro onde Jesus foi colocado está vazio é um fato histórico. Pessoas disseram ter visto aparições de Jesus. Alguns vão dizer que eram lunáticos e tal, mas o ponto aqui é que é historicamente comprovado que pessoas disseram ter visto Jesus após a morte. Esse é o ponto. Terceiro, o início repentino da fé cristã contra tudo aquilo que se podia imaginar na sociedade judaica. Porque se você para entender o que era a sociedade judaica naquela época, o que aqueles cristãos primitivos começaram a dizer, que Jesus ressuscitou, que não precisava guardar sábado, que Jesus era Deus e não só Jeová, aquilo é totalmente contra a cultura judaica, colocava eles numa situação de total oposição ao seu povo, ao povo que eles amavam, e para muitos judeus, duvidar daquelas questões era até mesmo correr o risco de perder a sua alma. Então alguma coisa aconteceu para esses caras do nada terem começado a dizer Jesus ressuscitou. E aí, algumas hipóteses. Vamos dar algumas risadas. Primeiro,
Conspiração. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus, mentiram sobre as aparições e mentiram sobre a ressurreição. E aí continuaram a fé cristã deles em cima dessa mentira. Qual que é o problema dessa teoria maravilhosa? Vocês conseguem perceber um ou outro problema? Ou vocês acham que não, é uma ótima teoria? Assim como Jesus, se fosse um mentiroso, é uma possibilidade gigantesca de ele, como mentiroso, não ter morrido numa cruz por conta de suas mentiras. Da mesma forma, os cristãos primitivos morriam por conta daquilo que estavam pregando e dizendo. Então, muito dificilmente alguém ia morrer por causa de uma mentira. Mas, prossiga que eu sei que tem gente que fala, por questão de ideologia, talvez o cara morreria. Então, se você é cristão, ou por exemplo, suponha que você acha o islamismo errado, você vai dizer o quê? Nossa, esses caras estão morrendo por uma mentira, não é verdade? Estão destruindo torres e coisas por uma mentira. Mas o ponto é que eles acreditam estar fazendo o que é certo. Esse é o ponto. Nenhum muçulmano morre ou mata a gente, ou crê no que crê, achando, eu estou crendo numa mentira. Faz sentido isso? Eu vivo a minha vida crendo numa coisa que eu sei que é mentira. Isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Então, você pode dizer, aquelas pessoas estão fazendo uma coisa errada, mas elas estão pensando em fazer uma coisa certa. E esse é o ponto. Os cristãos, uma coisa que nenhum historiador pode duvidar, por mais que eles achem que a ressurreição não é um fato verdadeiro, que o cristianismo não é verdade, os cristãos eram sinceros na sua crença. Eles não estavam deliberadamente, decididamente, cinicamente mentindo. Não há a mínima possibilidade disso acontecer. Aqui, eu quero ler um trecho de um cara que faz um questionamento que é definitivo sobre isso. Pense nisso. Se alguém estivesse prestes a crucificá-lo de cabeça para baixo, pensa nisso, faz esse exercício. Como aconteceu com o apóstolo Pedro, e tudo que você tivesse que fazer para salvar a sua vida fosse renunciar a uma mentira que você tinha vivido conscientemente, o que você faria? Então, Pedro está lá, ou melhor, você roubou o corpo de Jesus, escondeu muito bem, porque até hoje não encontraram, esse é outro ponto, que esconderijo, hein? Até hoje não encontraram. E aí você deliberadamente, decididamente está mentindo. Olha, eu vi Jesus, mas você não viu. Jesus ressuscitou, mas não, você tirou ele lá da cruz, do sepulcro, e escondeu ele. E aí você, a sua família, os seus amigos começam a ser mortos por isso. E aí eles perguntam sobre Jesus para você, e a única coisa que você tem que dizer é: cara, eu estou mentindo. O que você faz? Você diz que está mentindo. Quem que ia prosseguir com essa loucura? Pode-se imaginar que 1, 2, 3 pessoas talvez, mas milhares de pessoas morrendo por algo que eles sabiam que era mentira? Jamais. Uma coisa é certa: os cristãos, por mais que estivessem errados, eram sinceros na sua crença. Eles não forjaram aquilo que eles disseram ter visto, nada disso. Segundo, seria bom que a Selene estivesse aqui com a gente, porque ela ia ajudar a gente talvez nesse ponto. A segunda teoria é de que aquelas aparições lá, que a galera viu, Paulo cita que um grupo de mais ou menos 500 pessoas viu a Jesus, e depois Jesus apareceu para Pedro, para o próprio Paulo, aquilo era tudo alucinação. Qual que é o problema com essa teoria? Todo mundo louco. Oi? Tá todo mundo louco. Primeiro, para falar da alucinação, se você for conversar com algum psicólogo, psiquiatra, você vai ver que a alucinação é um fenômeno individual. A Gabi deve saber por algum motivo sobre isso, porque ela confirmou aqui, mas é só pesquisar. A alucinação é algo individual ou no mínimo de poucas pessoas. Não há a mínima chance de um monte de gente começar a ver a mesma coisa. Não há, isso não é alucinação. Por isso a teoria da alucinação já cai por terra, porque ela não consegue explicar isso. Mas pior,
ela não consegue explicar outros fatos históricos, como, por exemplo, o fato do sepulcro estar vazio. A teoria da alucinação não oferece nenhuma explicação para o túmulo vazio, só oferece uma péssima explicação para as visões que tiveram de Jesus. A terceira, essa é ótima, essa é sensacional. A morte aparente. Jesus não morreu. Essa é muito boa. Na verdade, Jesus ficou bastante ferido, gravemente ferido, mas ele não morreu. Como arrancaram a pedra? Não sei. Jesus não foi, né? Não pode ter sido. Por que começaram a chamar Jesus de Senhor, sendo que viram um homem abatido, ferido, destruído e tiveram que ajudar ele? Porque a teoria é essa. Jesus totalmente ferido, mas não morto ainda, precisou de ajuda e foi escondido, coisa desse tipo. E aí, só que aí os discípulos começaram a dizer que ele era Senhor, um homem naquela situação, e começaram a dizer que ele tinha ressuscitado, de novo, mentindo a troco de quê? Mas o pior, eu quero ler com vocês algumas descrições de um médico sobre o que foi a morte de Jesus. É um cara que, sei lá o nome, Alexander Matrell, que é PhD em alguma coisa, eu não vou ficar lendo aqui, depois a gente pode trocar informações sobre isso. É um cara que, nesse livro aqui que eu falei, Em Defesa de Cristo, é entrevistado justamente sobre as questões médicas envolvidas na morte de Jesus Cristo. E aí ele fala da morte, mas ele fala de algumas coisas antes. Por exemplo, os açoites. Jesus recebeu açoites antes de morrer. Ele fala o seguinte, esse médico: os açoitamentos romanos eram famosos por serem terrivelmente brutais. O comum é que consistissem em 39 chicotadas, mas com frequência esse número era ultrapassado, dependendo do humor do soldado que as aplicava. Os soldados usavam um chicote de tiras de couro trançadas com bolinhas de metal amarradas. Quando o açoite atingia a carne, essas bolinhas causavam hematomas ou contusões profundas, que se abriam nas chicotadas seguintes. Havia também presos aos açoites pedaços afiados de ossos, que cortavam a carne profundamente. As costas ficavam tão maltratadas que às vezes os cortes profundos chegavam a deixar a espinha exposta. As chicotadas cobriam toda a extensão do dorso, desde a nuca até o traseiro e as pernas. Ele conclui dizendo: era terrível. Mais adiante ele fala um pouco sobre a chegada do corpo já açoitado à cruz, ainda vivo. O Lee Strobel, que está fazendo a entrevista, pergunta: o que aconteceu quando Jesus chegou no lugar da crucificação? O médico responde: ele deve ter sido deitado de costas para que suas mãos pudessem ser pregadas em posição estendida na viga horizontal. Essa viga era chamada patíbulum, até então separada da viga vertical, que estava fixada no chão de modo permanente. Aí o autor do livro pergunta: pregado com o quê? O médico responde: os romanos usavam pregos grandes, com cerca de 15 centímetros, bem afiados. Com eles atravessavam os pulsos. O autor interrompe: espere aí, eu pensava que os pregos haviam furado suas mãos. Isso é o que mostram todas as pinturas. Na verdade, essa se tornou uma maneira padrão de representar a crucificação. Não, eles atravessavam os pulsos. O médico repete: essa era uma posição firme que prendia a mão. Se os pregos furassem apenas a palma da mão, o peso do corpo rasgaria e ele teria caído da cruz. Por isso perfuravam os pulsos, que eram considerados parte da mão na linguagem da época. É importante entender que o prego atravessava o lugar por onde passava o nervo central. Esse é o maior nervo que vai até a mão e era esmagado pelo prego. Você conhece o tipo de dor que sente quando bate o cotovelo e leva um choque? Na verdade, você acertou um nervo, chamado ulna. A dor é muito grande quando você o acerta em cheio. Bem, imagine este nervo sendo apertado e esmagado por um alicate. Essa foi a dor dos pregos transpassando os pulsos de Jesus. Para finalizar, ele diz: uma vez que a pessoa está pendurada em posição vertical, a crucificação é, em essência, uma lenta agonia até a morte por asfixia. A razão para isso é que a tensão dos músculos e do diafragma deixa o peito na posição de inalar. Para exalar, a pessoa tem de firmar-se sobre os pés, para aliviar um pouco a tensão dos músculos.
Ao fazer isso, o prego rasga o pé, até se prender contra os ossos do tarso. Depois de conseguir exalar, a pessoa pode relaxar e inalar novamente. Depois tem de empurrar-se novamente para cima para exalar, esfregando suas costas esfoladas contra a madeira áspera da cruz. Isso se repete até que a exaustão total toma conta e a pessoa não consegue mais se erguer para respirar. Ao diminuir a respiração, ela entra no que é chamado acidose respiratória. O dióxido de carbono no sangue é dissolvido em ácido carbônico, fazendo a acidez do sangue aumentar. Isso faz o coração bater de modo irregular. Quando seu coração começou a bater irregularmente, Jesus deve ter entendido que estava chegando a hora da morte e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois morreu de ataque cardíaco. E dito isso, alguns dizem que a morte de Jesus foi aparente, que ele desceu da cruz, sabe-se lá como saiu do túmulo, e aí você lê depois lá em Lucas 24, ele caminhando perto de 2 discípulos, os discípulos de Emaús, trocando ideia com eles. Isso aqui permitiu Jesus depois viver uma vida normal, como se nada tivesse acontecido, e na verdade Jesus não morreu. Mas há uma quarta e última hipótese. Jesus ressuscitou como as profecias anunciavam, como ele tinha anunciado para os seus discípulos. Eles não entenderam, mas Jesus tinha anunciado, e como ele prometeu, ao terceiro dia, Deus o reviveu dentre os mortos. Ele passou um tempo com os seus discípulos, cerca de 40 dias, ascendeu aos céus, onde está até hoje, aguardando para voltar a julgar vivos e mortos, intercedendo por aqueles que nele creem. E aí fica a pergunta: para que uma morte como essa? Qual o sentido? Qual o propósito de Jesus ter sofrido tudo isso? Alguns vão dizer, ele é um mártir. Que mártir, hein? Que cara é esse que aguenta isso tudo por um bando de pecador que cuspiu nele e só para ficar marcado na história? Só para ficar com pose de bonzinho? Paulo tem uma alternativa a essa ideia, que está lá em Romanos. Vamos ler? Capítulo 5, versos 6 a 10. Uma alternativa explicativa, que é aquela que os cristãos ao longo dos tempos têm dado para a morte de Jesus. Versos 6 a 10 de Romanos, capítulo 5. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Talvez você morra por um parente, por um grande amigo, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Uma coisa que talvez, como eu disse, ficou faltando no que a gente tem dito até agora, é um estudo, uma reflexão sobre a natureza do homem. Porque a gente falou sobre a natureza de Deus, e ao longo desses estudos a gente vai falar um pouco mais sobre quem nós somos. Só que semana passada a gente entendeu um pouco sobre quem é Deus. O ser criador de todas as coisas, bom, justo, santo, perfeito em todos os seus atributos. E nós, o que a Bíblia diz é que nós somos o oposto disso. Nós nascemos no pecado, nós somos pessoas ruins, que não conseguimos agradar a Deus, que queremos fazer o mal, fazemos o mal deliberadamente, de tal forma que Deus, sendo tão bom para conosco, tendo oferecido os seus benefícios, as suas bênçãos, e nós rejeitando todas elas, tem o total direito de nos condenar, tem o total direito de nos ver como pessoas indignas, porque, afinal de contas, antes de tudo, ele é o padrão do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é bonito, do que é feio, e ele olha, então, para as criaturas que ele mesmo criou e que deu livre-arbítrio para elas lá
no Jardim do Éden para que elas escolhessem o que bem quisessem fazer, e elas, no caso Adão, mas todos nós, com ele, escolhemos outra coisa que não Deus. Escolhemos rejeitar a Deus. E aí, Deus continua sendo justo se ele condena todo mundo, mas ele olha para a humanidade, para essa corrupção toda, e resolve mandar Jesus Cristo, não para pagar de bonzinho, não para liderar um bando de rebeldes marxistas, mas para morrer no lugar deles, porque o que era exigido para que pecadores fossem salvos era uma morte perfeita. Nenhum homem podia pagar isso, mas precisava ser um homem. Então Jesus veio como homem, encarnou da Virgem Maria, mas precisava ser Deus também, porque que homem que é perfeito para pagar os nossos pecados? Então o próprio Deus se encarnou. É por isso que Jesus é plenamente Deus, plenamente homem, morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou para dar esperança de vida para aqueles que creem nele e que sabem que aquela morte tem um significado muito profundo. É a morte substitutiva de Jesus no lugar de pecadores, de Jesus no lugar de todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor, de que se veem naquela cruz como aqueles que mereciam aquela punição, aquele juízo, mas que se veem agraciados e beneficiados pelo grande favor, pelo grande sacrifício de Jesus Cristo, então o recebem como ele é. Ao terceiro dia ele ressuscitou não como alguém fraco, débil, mas como Senhor, ascendeu aos céus para que Deus mostrasse para todo mundo que ele é glorioso, que ele é o seu Filho, e aqueles que ainda não acreditam nisso, saibam que um dia ele ainda virá, e aqueles que ainda não têm essa certeza saberão de uma vez por todas e para sempre que Cristo é Deus, Senhor, Salvador daqueles que nele creem, pode ser o nosso amigo, não um simples profeta, não um grande mestre, porque nem ele mesmo se via assim. No mínimo, um homem em relação ao qual a gente não pode ser indiferente. Se você, sei lá, algumas ideias que passam pela cabeça. Se você um dia descobre que seus pais, você não conhece seus pais, de repente você sabe que seus pais ainda estão vivos, isso é uma grande descoberta, você quer conhecer os seus pais. Ou você descobre alguma coisa muito terrível que aconteceu com você na infância, que você não sabia, que muda toda a sua história. Você descobre que você nem nesse país tinha nascido. São coisas importantes sobre a sua vida que você não vai ser indiferente a elas. Você vai querer saber. Você vê hoje, por exemplo, um monte de filhos adotados, por mais que amem os seus pais, querendo saber sobre os seus pais biológicos, porque faz parte da história dessas pessoas. E algo muito maior, eu peguei um exemplo qualquer, mas algo muito maior relacionado à nossa vida, é o fato que alguém algum dia veio à Terra e disse que era Deus, e disse que morreu por pecadores, e o corpo dele não foi encontrado, e disseram que ele ressuscitou. Em relação a esse tipo de coisa, você não pode ser indiferente. Você pode ser indiferente ao jogo que está passando, em relação ao Facebook, em relação a um sapato que você viu na vitrine e achou bonito, mas em relação a um homem que disse de si mesmo ser Deus, que morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e está vivo hoje, em relação a isso você não pode ser indiferente. Você pode fingir indiferença, mas isso já é rejeição, já é uma escolha por rejeitar esse Deus, esse Senhor Jesus. E a alternativa a isso é se entregar, é recebê-lo como ele é abraçar essa fé com todas as dúvidas que você ainda possa ter, querendo se aprofundar, querendo estudar, querendo conhecer, toda a terra está cheia da glória de Deus, de tal forma que a gente tenha abundância de conhecimento e de oportunidades para pesquisar, para conhecer, para ver as coisas, para entender as coisas, mas algum dia a nossa decisão quanto a esse homem, que não era um simples homem, será cobrada, ou uma falsa indiferença, que na verdade é rejeição, ou rejeição deliberada daqueles que talvez não digam com a boca, mas com as suas atitudes, eu rejeito a esse Jesus, ou a atitude de dizer, eu quero ele como Senhor da minha vida. São as únicas alternativas, as únicas possibilidades diante de um homem como esse, diante do Deus que se encarnou, viveu entre nós, fez o que fez, disse o que disse, curou, fez milagres, andou sobre o mar, mas acima de tudo morreu por pecadores, ressuscitou ao terceiro dia. É desse Jesus que a gente queria falar. Amém.
Chineladas, contribuições, perguntas, dúvidas? Por favor. A gente tem tempo, né? Eu acho. Tem sim, tem 10 minutos. E, claro, lá fora. Se vocês quiserem terminar isso lá fora. Me pegar na saída, podem me pegar na saída. A família do meu namorado é de outra religião. E uma vez a mãe dele veio conversar. Eu não consigo. Tá. Pode falar baixinho. A avó dele veio conversar comigo, falou que Jesus foi um homem normal, que ele teve pecado, que ele não é Deus. Ele é uma pessoa igual a gente, morreu, normal, foi, não sabe, não existe céu, não existe inferno. E também milagre. Jesus não fez milagre, não existe milagre. É o que acredita a religião deles. Então, um pouco daquilo que a gente viu na primeira e na segunda exposição. No fim das contas, tudo isso é